Base aérea de Ruislip, Londres, Inglaterra. Você já se perguntou como 3 filhos de militares, vivendo em Londres, se tornaram a banda mais americana dos anos 70? E como um trio que ganhou um Grammy de Artista Revelação com seu primeiro álbum, acabou se transformando em uma dupla que lutou por décadas para recuperar a sua posição na música mundial? Esta é a história da banda America. Eles nos deram clássicos como A Horse with No Name, Ventura Highway, You Can Do Magic e muitos outros. Mas por trás dessas harmonias perfeitas, existe uma saga de sucesso instantâneo, separações dolorosas, a mão genial do produtor dos Beatles e um retorno improvável nos anos 80. Se você gosta de mergulhar fundo na história das bandas que definiram gerações, a sua inscrição aqui no canal é o combustível que nos mantém na estrada. É de graça, ajuda muito e garante que você não perca nenhum vídeo. Então se inscreva e vamos viajar em mais uma história do mundo da música. A história começa longe das rodovias da Califórnia. Estamos no final da década de 60. Dewey Bunnell, Dan Peek e Jerry Beckley eram jovens expatriados vivendo em Londres. Seus pais eram oficiais da Força Aérea Americana estacionados na base de Ruislip. Eles eram o que chamavam de military brats, garotos de base militar, vivendo entre duas culturas. A inspiração musical não vinha dos clubes de Londres, mas da jukebox do refeitório da base, onde tocavam os hits que vinham dos Estados Unidos. Quando decidiram formar uma banda, eles tinham um problema. Não queriam soar como artistas britânicos tentando imitar americanos. Eles queriam autenticidade. Para resolver isso de uma vez por todas, escolheram o nome mais óbvio, ousado e patriótico possível: America. Em 1971, eles entraram no Trident Studios em Londres. A produção ficou a cargo de Ian Samuel e Jeff Dexter, que logo se tornariam seus empresários. O resultado dessas sessões foi o álbum de estreia auto-intitulado America. E foi aí que o fenômeno começou. O álbum trazia uma faixa que mudaria suas vidas, A Horse with No Name. A música foi um sucesso. Em março de 1972, o America foi certificado com um disco de ouro por vender mais de 1 milhão de cópias. Pouco depois, atingiu platina. Não foi apenas um sucesso na América, foi um sucesso global. Com o mundo aos seus pés, o trio fez uma série de shows em faculdades e clubes na América do Norte no início de 72. Mas o sucesso trouxe mudanças rápidas nos bastidores. Eles demitiram seus produtores e empresários originais, Samuel e Dexter, e decidiram se mudar para o epicentro da música, Los Angeles, Califórnia. Lá, eles assinaram com a Lookout Management, entrando para o estábulo de pesos pesados de David Geffen e Elliot Roberts. Mas a estrada para o segundo álbum foi turbulenta. Dan Peek adoeceu gravemente com hepatite, o que forçou o adiamento da turnê. Além disso, uma lesão no braço de Peek atrasou as gravações. Sem os produtores originais, a banda tomou uma decisão arriscada. Eles mesmos produziriam o próximo disco. Em novembro de 1972, foi lançado Homecoming. A aposta de autoprodução valeu a pena. Foi esse álbum que nos deu Ventura Highway, escrita por Bunnell, que colocou o grupo de volta no top 10 e se tornou um dos riffs de violão mais reconhecíveis da história.
Com base na força desses dois primeiros álbuns, o America venceu o Grammy de Artista Revelação de 1972. Mas no mundo da música, a queda pode ser tão rápida quanto a subida. O terceiro álbum, Hat Trick, lançado em outubro de 73, foi um projeto ambicioso gravado no Record Plant, em Los Angeles, mas comercialmente foi um tropeço. O álbum gerou apenas um sucesso moderado, Muskrat Love, que alcançou a posição 67. Para uma banda acostumada ao topo, o fracasso relativo de Hat Trick foi um alerta. Eles precisavam de uma mudança, eles precisavam de uma direção. E a direção veio da realeza do rock. Após o fracasso comercial, o America decidiu contratar um produtor externo. E eles não contrataram qualquer um. Eles conseguiram os serviços de George Martin, o lendário produtor que moldou o som dos Beatles, junto com seu engenheiro de som, Geoff Emerick. As sessões aconteceram no AIR Studios. O primeiro fruto dessa união foi o álbum Holiday, lançado em junho de 74. A abordagem foi drasticamente diferente. Sob a batuta de George Martin, o som acústico do America foi enriquecido com cordas, metais e arranjos sofisticados. O resultado foi imediato. O single Tin Man chegou ao número 4 nas paradas, com sua letra misteriosa, inspirada no Mágico de Oz. Jerry Beckley entregou Sister Golden Hair, que se tornou o segundo hit número 1 da banda em meados de 75. George Martin continuou trabalhando com eles no álbum seguinte, Hearts, gravado na Califórnia e lançado em 75. Em dezembro daquele ano, a Warner Bros. Lançou History, America's Greatest Hits. Essa coletânea se tornou um monstro de vendas, alcançando status de multiplatina e eternizando o legado da primeira fase da banda. Mas havia um preço a pagar por essa sofisticação. Os arranjos complexos de George Martin eram difíceis de reproduzir ao vivo. A banda se via trocando de instrumentos freneticamente no palco. Para lidar com isso, eles tiveram que expandir a banda de apoio, trazendo músicos extras para teclados e saxofone. A parceria com o produtor dos Beatles parecia inabalável, mas o ano de 1977 traria o fim de uma era. O trio viajou para o Havaí para gravar seu 7º álbum de estúdio, Harbor, mas a magia estava desaparecendo. Lançado em fevereiro de 77, Harbor manteve a tendência de queda nas vendas. Foi o primeiro álbum da banda a não conquistar nem ouro, nem platina. Nenhum dos 3 singles entrou nas paradas. E então, em maio de 77, a formação original se desfez. Dan Peek deixou a banda. Peek assinou com a gravadora Lamb & Lion, de Pat Boone, e lançou uma carreira solo no mercado de música cristã, com o álbum All Things Are Possible. Ele encontrou um novo público e se tornou um pioneiro nesse gênero. Para Beckley e Bunnell, no entanto, o futuro era incerto. Eles decidiram continuar como America, mas os anos seguintes seriam de travessia no deserto. Eles romperam o contrato com a Warner Bros. E lançaram seu primeiro álbum ao vivo em 77, gravado no Greek Theatre, em Los Angeles, com uma orquestra regida por Elmer Bernstein. Mas o álbum mal entrou no top 30. Em março de 79, tentando se reinventar, eles lançaram um cover de California Dreaming, do The Mamas and the Papas. A música foi tema de um filme que foi um fracasso de bilheteria, mas o single conseguiu um modesto número 56 nas paradas. A nova casa deles era a Capitol Records. O primeiro álbum de estúdio sem Dan Peek, chamado Silent Letter, foi lançado em junho de 79. O resultado foi desastroso. O álbum chegou apenas ao número 110 nas paradas, fazendo com que a dupla, em um tom de humor ácido, o apelidasse de Silent Hell. A virada para os anos 80 não parecia promissora. O álbum Alibi, de 1980, tentou se afastar da produção orquestral de George Martin em favor de um som mais pop rock, mas foi o terceiro álbum de estúdio seguido sem um hit nos Estados Unidos. A banda parecia destinada a se tornar uma relíquia do passado, vivendo de glórias antigas. Mas o destino tinha mais uma carta na manga. Em 1982, eles lançaram o álbum View from the Ground. O álbum em si não foi um estouro de vendas imediato, mas continha uma faixa que mudaria tudo. Eles recrutaram o compositor e produtor Russ Ballard. Ballard escreveu, produziu e tocou quase todos os instrumentos e fez a maioria dos backing vocals em uma música feita sob medida para a banda. You Can Do Magic. A música era pop, era moderna
e era irresistível. Ela subiu rapidamente nas paradas, chegando ao número 8 na Billboard. Foi o primeiro grande sucesso do America em 7 anos. De repente, eles eram relevantes novamente. Aproveitando o momento, o álbum seguinte, Your Move, de 83, foi produzido inteiramente por Russ Ballard, mas a tentativa de se modernizar demais acabou cobrando seu preço. O álbum Perspective, de 84, mergulhou fundo na sonoridade eletrônica dos anos 80, com sintetizadores e baterias programadas. Foi uma mudança drástica em relação ao som orgânico que os fãs amavam. O resultado foi um desempenho morno nas paradas. Após Perspective, o contrato com a Capitol acabou e eles não conseguiram um novo acordo com uma grande gravadora. O America ficou sem casa discográfica pela primeira vez em sua carreira, mas se os estúdios estavam fechados, as estradas estavam abertas. Beckley e Bunnell focaram no que sabiam fazer de melhor, tocar ao vivo. Eles transformaram o America em uma máquina de turnês extremamente lucrativa, mantendo a chama acesa para seus fãs leais. Foi só em 1994, uma década depois, que eles lançaram um novo álbum de estúdio, Hourglass. A influência da banda, no entanto, continuou a ecoar em lugares inesperados. Em 2001, a superestrela pop Janet Jackson lançou o single Someone to Call My Lover. A base da música, um sample inconfundível do riff de guitarra de Ventura Highway. A música chegou ao número 3 na Billboard, apresentando o som do America para toda uma nova geração de ouvintes que nem era nascida nos anos 70. O reconhecimento oficial de seu legado veio em 2006, quando o America foi introduzido no Vocal Group Hall of Fame. A história da banda também teve seus momentos de tristeza. A tão sonhada reunião do trio original nunca aconteceu. Dan Peek faleceu em 24 de julho de 2011, aos 60 anos. Outros companheiros de estrada, como o baixista David Dickey e o guitarrista Michael Woods, também faleceram nos anos seguintes, encerrando capítulos importantes da história do grupo. Mesmo com as perdas e as mudanças na indústria, a música do America sobreviveu. Em 2007, eles lançaram o álbum Here and Now, que surpreendeu ao chegar ao top 60 da Billboard, provando que ainda havia público para suas novas composições. E a história continua. Em julho de 2021, após a pausa forçada pela pandemia, a dupla anunciou o retorno às estradas. Eles continuam lotando shows, celebrando mais de 50 anos de uma carreira que começou com uma jukebox em uma base aérea em Londres. O America sobreviveu a tudo: a saída de membros fundadores, a mudanças radicais na indústria, ao fracasso comercial e ao renascimento. Eles provaram que, seja com o som acústico dos anos 70 ou o pop polido dos anos 80, boas canções são eternas. E agora eu quero saber de você. Qual fase do America você prefere? A fase clássica acústica do trio? A era orquestrada com George Martin? Ou o retorno pop dos anos 80 com You Can Do Magic? Deixa sua opinião aqui nos comentários e se você curtiu essa viagem pela história, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que também ama o rock clássico. Obrigado por assistir e até o próximo Rock Doc.